Atos, capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater e Bereia, e dos de Tessalônica, e Aristarco, e segundo e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, e Tíquico, e Trófimo. Esses, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegando de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, sentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Ele foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte a Quios. No outro, aportamos a Samos, e ficando em Trógilo, chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque Paulo já tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhes fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entreis na Ásia, como em todos esses tempos me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhais, pois, por vós e por todos os rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair-lhes os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos do que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para
para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se com grande pranto entre todos, e lançando-se aos pés de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muitos, principalmente pela palavra que dissera, que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo ao caminho direito e chegamos a Cos no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria. E chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E chegando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali, naqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. E posto de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e aí eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós para com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão em quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não para a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos que receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Em todos o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma esses contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havíamos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que se deve
do que se sacrifica dos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram a mão dele, e clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra esse lugar. E demais isto introduziu também no templo dos gregos e profanou esse santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade de Trófimo, de Éfeso, ao qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-los, chegou ao tribunal da corte o aviso de que Jerusalém estava em toda confusão. Este, tomando logo consigo os soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com as 2 cadeias, e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber acerca por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou também um judeu, cidadão de Tarsus, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pés nas escadas, fez sinal com as mãos ao povo. E feito o grande silêncio, falou-lhes em línguas hebraicas. Capítulo 22. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em línguas hebraicas, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso, na Cilícia, mas criado nas cidades aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caindo por terra ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobres a vista. E naquela mesma hora ouvi.
E ele disse: o Deus dos nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te, depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabeis que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão nas tuas testemunhas se derramavam, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até as palavras, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não o convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as vestes e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com as correias, disse Paulo ao centurião que ele estava: e é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê-o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dizei-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que com o haviam de examinar. Até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, mandou vir os principais sacerdotes e todos o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até que dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto deles que ferissem na boca. Então Paulo lhes disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias ao sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabias, irmãos, que era o sumo sacerdote? Porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito do anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Deus fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que tirassem do meio deles e levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhes o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo.
E era mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Esses foram ter com os principais sacerdotes e anciões e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição e nada provamos até que matemos a Paulo. E agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios. E antes que cheguem, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva esse jovem ao tribuno, porque tem algumas coisas a lhe comunicar. E tomando eles, pois o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: o que tens a me contar? E disse ele: os judeus me concertaram a rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo inquirido dele alguma coisa ao certo. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, as quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão percebidos, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse o que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para vós 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 lanceiros para irem a Cesareia. E aparelhei cavalgaduras para que, pondo neles Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Escreveu uma carta que continha isso: Cláudio Lísias Félix, potentíssimo governador Saude. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já ao ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e livrei, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que causavam, eu levei ao seu conselho, e achei que causavam de alguma questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo tu enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, com eles foram mandados e trouxeram de noite a Antipátrite no dia seguinte. Deixando os de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza, as quais logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. O governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvirei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que os guardassem no pretório de Herodes.